Fala, meu lindo, que bom que você está aqui. Essa é a nossa primeira mensagem da série Simplicidade. E é a primeira mensagem de 2021. E eu quero te desejar um feliz ano novo. Que 2021 seja o melhor ano da sua vida. Que nunca falte a palavra de Deus sobre você. E eu não sei se você percebeu, mas a gente está muito animado aqui. Fica comigo até o final dessa mensagem. Vai transformar o seu ano, vai ser bênção para a sua semana. Eu só te peço um favor. Não esquece de curtir o vídeo, tem um joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda a segunda-feira, sem faltar um dia, tem uma mensagem de Deus para o seu coração aqui no canal. Clica no inscrever, ativa o sininho e eu vejo você todo dia, se você quiser, aqui no canal. Vai ser bênção para você. Coloca como meta para o seu 2021 nenhum dia você passar distante da palavra, da oração e da presença de Deus. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 diz o seguinte: E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Aonde tu estás? Olha, existem algumas sensações que nós, como seres humanos, quando nós as sentimos, nos causa muita aflição, nos causa desespero. Sabe, o ser humano detesta a solidão, por exemplo. Nós gostamos de solitude, mas nós odiamos a solidão. Sabe, nós não gostamos do desprezo. Nós não gostamos de, nos sentirmos abandonados. E essa é a palavra, abandonado. Nós somos extremamente carentes. Esse negócio de que eu não ligo porque os outros falam, conversa fiada. Não existe um ser humano que lá no fundo, pelo menos um pouco, não se importa com o que as pessoas pensam sobre si. A prova disso é a rede social. Se ninguém se importasse com a opinião dos outros, não teria necessidade de postar absolutamente nada. Mas nós queremos aprovação. Por mais que isso em excesso nos faz extremamente mal e nos causa uma espécie de patologia emocional de depender o tempo inteiro do que alguém pensa ao nosso respeito, mas isso nada mais é do que o ser humano. Nós somos assim. Existem abandonos que nós provocamos, existem abandonos que a vida nos causa. Só que nenhum deles é pior do que se sentir abandonado pelo único que a gente pensa não nos abandonar: Deus. As pessoas podem nos abandonar, mas uma coisa a gente não tolera: imaginar que o Deus do céu e da terra nos abandonou. E essa é a pior sensação do ser humano. E eu vou te dizer, talvez seja uma das mais recorrentes. É nós nos enganarmos a ponto de pensar que Deus nos abandonou. É como se nós criássemos medidas para aferir o quanto Deus gosta de nós ou o quanto Deus está longe de nós. É como se o tempo inteiro nós analisássemos o amor de Deus por nós a partir da minha perspectiva de amar os outros. Porque nós amamos de acordo com condições, amamos quando, amamos se, amamos porque. Nós condicionamos o nosso amor e nós somos especialistas em abandonar, em deixar. Mas você está comigo aqui e essa é a minha preocupação, e Deus? Será que existe um momento onde Deus se vira contra e diz: olha, não quero mais?
a ponto de nós nos sentirmos assim? Ou será que nós criamos essas defesas ou próprios ataques contra nós para determinar que agora Deus nos vê mais, não nos enxerga, Deus abandonou, virou as costas? Porque em alguns momentos da vida é exatamente assim que muita gente se sente. E eu vou te falar, nós acabamos de entrar em um ano, e talvez o discurso que está enraizado no seu coração é: Deus me abandonou em 2021 e eu estou entrando em um ano novo, em 2020, perdão, e eu estou entrando em um ano novo abandonado, órfão da presença de Deus. Eu cometi tantas coisas erradas que Deus nunca mais vai olhar para mim, e isso acontece de muito, eu nunca mais vou voltar para o Senhor, eu nunca mais, Deus não vai me aceitar mais, eu tenho pavor disso, Deus não me aceita mais, porque eu fui longe demais, porque eu cometi tal, ação, e isso é um problema gigantesco que nós como seres humanos enfrentamos. Achar que em alguns momentos Deus nos desampara pelas nossas atitudes, pelas nossas quedas, como se Deus por conta de algo nos abandonasse. E eu li um texto que demonstra aqui a primeira história de queda do homem, e você vai perceber a primeira reação que o homem tem após cair. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva pecaram. Havia um jardim, uma perfeição, e Deus só disse uma coisa: só uma coisa vocês não podem fazer. Ou seja, era 99% de chance de aprovar, mas 1% podia reprovar. Então só isso aqui não pode fazer: não comam da árvore que está no centro do jardim. Só isso. Vocês podem comer de todas as árvores frutíferas do jardim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, esse jardim é de vocês, façam tudo, é de vocês. Só uma coisa, só isso aqui, eu vou pedir só isso, não é nada, não é nada demais, mas só isso, por favor, da árvore que está no centro do jardim, não comam. Não coloca a mão na tomada, vai dar choque. Tá quente o escapamento da moto, não chega perto. E o que a gente faz? Coloca a mão, chega perto, e parece que aquilo que não pode nos atrai muito mais do que aquilo que é liberado. Sabe quais são as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram? Pastor, eu posso fazer isso? Dave, eu posso fazer isso, eu posso isso, aquilo. Meu lindo, eu não sou um livro de regra. Eu não sou alguém que vai dizer o que você tem que fazer ou não. A Bíblia diz: você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo te convém, meu lindo. Tem pergunta que demonstra muito nosso coração. Eu tenho a impressão que parece que nós queremos muito mais o limite da vontade de Deus do que propriamente o centro da vontade de Deus. Parece que as pessoas estão querendo muito mais até onde eu posso ir, que Deus não vai me abandonar, ou aonde eu devo estar, que Deus estará comigo todos os dias. Há um negócio no coração, até onde eu posso ir, dentro do meu quadradinho, até onde eu posso ir sem morrer. O problema de brincar com limites é que uma hora ou outra a gente vai acabar se prejudicando. Por isso, meu lindo, que tem coisas que a gente não mexe, porque não vai nos fazer nada de bom. Pelo contrário, nos atrai para uma ruína que pode ser terrível. Limites não foram feitos para permanecer neles. Se você tem uma casa com uma sacada, você não vai viver na sacada, você vai viver dentro de casa. A sacada você passa a cada um mês, dentro de casa você passa todos os dias. Mas eu tenho a impressão que o ser humano gosta da sacada da vida e quer morar lá para o resto da sua história, sempre no limite. Cai, não cai, cai, não cai. Não, lindo, o melhor endereço para o ser humano é o centro da vontade de Deus. E lá não há perigo, não há risco, não há medo, não há caos. Há uma paz que excede todo entendimento.
Mas eu vou te dizer o que acontece. É que em algum momento da vida a gente cai. E o problema é que quando a gente cai, junto com a gente cai também o nosso sentimento de confiança no Senhor, porque nós nos desapontamos de um jeito terrível. E na nossa cabeça, Deus é aquele que vai dizer assim: nunca mais eu falo com você. E você sabe, o inimigo se aproveita muito disso. Ele entra dentro do nosso coração para nos fazer sentir envergonhados, como se fôssemos lixo, para que nunca mais voltamos para a presença de Deus. Sabe, é nesse exato momento que a gente se encontra em uma crise, em uma dificuldade na nossa alma, porque a gente quer voltar a ser quem éramos antes, mas dentro de nós uma voz diz: você não pode, Deus te abandonou, você não pode, você não consegue, não é mais para você, se esconda. E Adão e Eva, meus lindos, caíram exatamente nisso, pecaram contra Deus. E a Bíblia diz que a ação deles criou uma separação entre eles e Deus, uma palavra chamada pecado. Sabe, pecar é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, quando nós vivemos uma vida de iniquidade, que é o pecado consciente, aquilo que eu sei que me destrói, mesmo assim não consigo parar de fazer, eu crio um muro entre eu e Deus, mas Deus não desaparece do outro lado. E Deus não deixa de ser quem Ele é, mesmo nós mudando a nossa natureza todas as horas. Sabe, a Bíblia diz que Ele é fiel. E mesmo como quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Sabe, o que me espanta nessa mensagem, nesse texto de Adão e Eva, é que a Bíblia diz que eles pecaram. A única coisa que eles não poderiam fazer, eles fizeram. Só que Deus não deixou de cumprir a sua rotina. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim do Éden. Oh, aleluia. Deus não abandonou. Deus continuou descendo na viração do dia. E a chamar por Adão e Eva, a Bíblia diz que eles ouviam os passos do Criador andando pelo jardim. Sempre nós de alguma forma vamos ouvir os passos do Senhor andando pelo jardim, mas a nossa decisão é fugir, enquanto a voz de Deus está dizendo: não fuja, vem para perto que eu te ajudo a consertar aquilo que se quebrou, eu ajudo a mudar o negócio. Sabe, é Deus dizendo: e aonde vocês estão? Essa é a pergunta de Deus para Adão e Eva: aonde vocês estão? Porque eu estou exatamente no mesmo lugar que sempre estive. Eu quero que você entenda, não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, não importa o quão longe você foi, a Bíblia diz que o Senhor, mesmo com o pecado de Adão e Eva, desceu no jardim. O seu pecado não afasta Deus. Deus não mudou a rotina. Deus está no mesmo lugar. Deus permanece fiel. Deus é fiel. Pode passar o céu, pode passar a terra, e a sua palavra dura para sempre. E Ele é a própria palavra. Ele não muda. Agora, o fato de você mudar não exclui Deus da função que Ele tem e do que Ele é. Sim, o pecado constrói um muro que nos separa de Deus, mas a graça de Deus, através do nosso arrependimento, destrói o muro de cima a baixo, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Eu sei que é difícil, porque às vezes, por mais que dói,
É difícil de encarar Deus de volta depois do erro. Eu sei que dói reconhecer, mas só tem uma forma de nos voltarmos para Deus: reconhecer o porquê caímos. E é nesse momento que a Bíblia diz: e os braços do Senhor estão estendidos. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua voz, inclinarei os meus ouvidos e perdoarei, sararei a sua terra. Sabe, se a vida, o cenário, as circunstâncias estão tentando te fazer acreditar que o Deus dos céus e da terra te abandonaram como se você fosse um órfão cósmico de toda a criação, eu quero que você se liberte desse pensamento em nome de Jesus, porque em nenhum momento fomos abandonados, em nenhum momento fomos esquecidos. Nós esquecemos do Senhor, o Senhor não esquece de nós. Nós abandonamos o Senhor, mas o Senhor jamais nos abandonará. Saber disso é importante, mas se torna ainda mais relevante quando aquilo que eu sei transforma o que eu sou. Se o Senhor não me abandonou, sabe, chegou a hora de parar de se esconder da voz que me chama no meio do caos e que pergunta: aonde você está? É como se Deus dissesse: eu não te abandonei, para de se esconder, para de fugir, que eu estou no mesmo lugar aonde eu sempre estive, e há uma chance para você. Deus, no nome de Jesus, Pai, aonde tiver alguém agora, Senhor, seja dentro de um carro, de um ônibus, no quarto trancado, com essa sensação de que foi abandonado pelo que cometeu, como se não houvesse esperança de viver algo novo, eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, que a Tua voz será ouvida como um trovão, e que o Teu nome será percebido, que haverá uma presença extraordinária e que um momento de reconciliação estará acontecendo exatamente agora. Enquanto eu oro aqui, Jesus, eu creio que tem um milagre acontecendo do outro lado e vidas serão alcançadas agora. Em nome de Jesus, nós não iremos nos esconder, Senhor. Tu és o nosso Pai e o Senhor não nos abandona. Nos entregamos, nos rendemos, Senhor Jesus. Chega de viver distante de Ti, porque o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu irmão, que bom que você está aqui comigo. Eu tenho uma palavra para você, que você vai começar a ouvir a partir de agora. Eu só quero te pedir um favor. Antes de você assistir essa mensagem, não esqueça de curtir o vídeo e quando terminar, comenta, diga aquilo que abençoou você. Vamos para a mensagem. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz a palavra: Todavia sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas?
Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela colocará abaixo a muralha. Aí tem um clamor de Neemias. Ele diz: ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas cabeças e entrega-os por presa na terra do cativeiro. Veja, é Neemias que está contando um trecho da sua caminhada, da sua história, mediante uma grande missão que recebeu do Senhor. A Bíblia vai dizer que os muros de Jerusalém foram destruídos, foram queimados. Então um homem chamado Neemias recebeu uma missão do Senhor. A Bíblia vai dizer que essa missão veio do Senhor para o coração de Neemias. E essa missão era: reconstrua os muros, reconstrua a honra, traga de novo a honra a esse povo. É uma missão que Deus colocou a um homem. E veja, se você perceber, o título dessa mensagem é Não Desacredite. Veja, acreditar, desacreditar. Desacreditar é tirar a força de acreditar. É tirar a motivação de quem crê. E se tem uma coisa que tira a paz de alguém, é quando este alguém ele é desacreditado, desmotivado. Lhe tiram a habilidade de pensar, justamente porque a crítica, ela mexe com as estruturas emocionais, ela mexe com o coração, e muitas das vezes aquele que é desacreditado, ele desanima, desiste, para de fazer aquilo que teria que fazer, porque alguém disse que não será possível. E quando você olha para esse texto, você vê Neemias, que tem um propósito, uma voz de Deus sobre ele, e tem amigos, alguns homens que estão dizendo: ei, não vai dar certo, não é possível, nós não queremos que isso aconteça, nós não vamos deixar que isso aconteça, e se acontecer, não vai durar. Sanbalat está dizendo: não vai durar. Se uma raposa subir em cima desse muro, vai cair o muro. Outra coisa, as pedras foram queimadas. Como é que pode fazer? E aí, quando você vê Neemias, você vê alguém que é desacreditado, que não deixa de acreditar. Você vê alguém que está sendo descredibilizado, que não perde a palavra que recebeu do Senhor para cumprir a missão que ele tem. Eu quero que você entenda: mais importante do que uma palavra que te desacredita é a palavra do Senhor que te diz: vai, segue em frente, ser corajoso, levanta-te, pois nós seremos contigo. É mais importante. Eu vou te falar uma coisa, eu me lembro que um dia Deus me deu o sonho de poder construir minha casa, minha primeira casa. E eu me lembro que quando eu estava com esse projeto da casa, eu fui na casa de um amigo meu e eu fiz as contas de quantos metros quadrados, uma expectativa de quanto eu iria gastar. E eu fui desacreditado por muita gente dizendo: isso não vai dar, rapaz, isso não vai dar certo, isso não vai dar. E aí eu me lembro que um dos cultos que marcaram a minha vida foi o dia que o Senhor me lembrou, através de um homem de Deus, que me deu uma palavra que está na Bíblia, de Esdras capítulo 10, dizendo: ei, levanta-te, pois a ti pertence este negócio, tem de bom ânimo e fazei-o, porque nós seremos contigo. Ou seja, enquanto muitos desacreditam, você tem que escolher a voz que acredita em você. E agora eu não estou falando de um homem, agora eu não estou falando de uma mulher, eu estou falando da voz do Senhor, que acredita, que investe, que envia. A Bíblia vai dizer que quando, Neemias recebeu esse chamado, primeiro, ele entendeu que aquilo que ele faria não era dele, era para a honra e glória do Senhor, era para restaurar a honra de um povo. Aí a Bíblia vai dizer que Neemias toma algumas precauções, ele pede carta ao rei, ele vai até Judá, até Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que durante a noite, escute, durante a noite, quando ninguém via, ele foi avaliar os estragos do muro, e ele viu as pedras que estavam queimadas, ele viu o tamanho da destruição, e ele agora tinha uma montanha de pedras,
mas tinha uma palavra dizendo: edifica essas pedras. Ele tinha um monte de entulhos e tinha um homem, tinha um Deus do céu dizendo: transforma isso no muro. Sabe, é a voz do Senhor, mas não é possível, a minha realidade, não, se você tem a voz do Senhor, é possível transformar um monte de entulhos em uma muralha fortificada, é possível transformar a desonra em honra, é possível, basta ter uma palavra. Mas não é essa palavra que está em xeque agora aqui. O problema é o que nós fazemos com aqueles que nos desacreditam, com aqueles que dizem não vai dar, que nos desmotivam, que dizem que é impossível e colocam justamente quem nós somos mediante a palavra que recebemos para a missão que iremos fazer. E aí a Bíblia vai dizer que Neemias colocou guardas dia e noite e construíram o muro. Aleluia. A Bíblia vai dizer que eles tentaram, Sanbalate, Tobias, tentaram de todas as formas sabotar, destruir, mas eu quero te dizer que mais forte do que a palavra de alguém que desacredita você é a palavra de Deus que determinou sobre você uma missão. Mais poderoso do que palavras de homens que dizem não vai dar certo, não é para você, não vai funcionar, não continua, para, desiste. É a voz de Deus dizendo: eu tenho um plano contigo, eu tenho uma missão para fazer através de você. Vai, levanta-te, tem de bom ânimo, esforça-te, eu te ajudarei. É mais importante. E a Bíblia vai dizer que foi essa palavra que Josué, que Neemias, ele escolheu para viver a voz do Senhor. E a Bíblia vai contar que em 52 dias. Quantos dias? 52 dias. Cada povo uma porta. E trabalhavam, e durante 52 dias, Neemias escolheu uma voz para ouvir, e uma voz para dominar o seu coração. E foi a voz de Deus que ele escolheu. 52 dias e a obra acabou. Os muros foram levantados, e os homens, Sanbalate, Tobias, envergonhados, porque desacreditaram de alguém que Deus acreditou. Escolha a voz que vai dominar o seu coração. Escolha a voz que vai colocar você no centro da vontade de Jesus. Você pode ouvir alguém que diz: não vai dar certo, não combina com você, desista, solte o remo, pare de remar, sabe? Não. Há uma voz. E essa voz que você deve escolher, aquela que determinou os teus dias e a sua história, e inclusive o plano que você está vivendo agora. Eu quero orar por você. Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus eu quero, declarar sobre as centenas e centenas de pessoas que nos ouvem agora, que mais poderoso do que palavras que desacreditam e roubam de nós a missão que o Senhor colocou para que vivamos, Senhor, mais importante do que essas vozes é a Tua voz sobre nós. Mais importante do que qualquer coisa é a Tua voz sobre nós, Jesus. Nós nos levantaremos, nós caminharemos e não desistiremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então eu acredito que deu tempo de você encontrar, eu quero ler com você, diz a palavra: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Eu gosto de uma versão que diz: o menino crescia e robustecia no deserto, até o dia de ser apresentado de maneira pública a Israel. Para quem não sabe de quem nós estamos ouvindo falar agora, o nome desse personagem é João Batista. João Batista, que também é chamado o Isaías de Deus, ou também a voz que clama no deserto, e assim mesmo ele se proclamou: eu sou a voz que clama no deserto. E sabe, interessante porque João Batista nasce condicionado ao ministério de alguém que ainda vai nascer.
A loucura de imaginar que ele sabia desse ministério, mas que ele também sabia que havia um tempo determinado para começar a ser aquilo que o Senhor queria que ele fosse. Então, qual era o ministério dele? O ministério de João Batista seria arrumar ou aplumar o caminho, apontar o caminho, preparar o caminho para a chegada de Jesus. Interessante saber também, uma informação também extremamente necessária, é que João Batista conheceu Jesus, que era o alvo do seu ministério, antes mesmo de sair do ventre da sua mãe. Então, as coisas vão se somando e vão aumentando o nível da necessidade de preparo desse menino. Quando a Maria, a mãe de Jesus, ela recebe a visita do anjo, e o anjo declara sobre ela que ela iria gerar o nosso Salvador. A Bíblia vai dizer que em ato seguinte, Maria foi na casa de Isabel. Interessante que Isabel também foi citado na palavra do anjo Gabriel para Maria, em um momento muito chave. Qual foi esse momento? Maria, ela estava um pouco incrédula daquilo que ela iria viver. Porque veja, ela era virgem, ela apresenta essas necessidades de dúvida que ela tinha para o anjo. Ela era uma menina, ela estava ainda desposada com José, e ela apresenta tudo isso para o anjo Gabriel, como se fosse então impossibilidades para Deus operar e completar aquilo que havia dito. E aí o anjo diz para ela: mas escute, minha linda, olha para Isabel, ela não era estéril e já não está no 6º mês de gravidez. Ou seja, eu já começo a entender que João Batista é fruto também de um milagre. João Batista é fruto de um milagre também gerado pelo próprio Deus. Ou seja, o mesmo Deus que fez gerar Jesus, seu filho, também fez gerar o antecessor, ou perdão, aquele que seria o precursor, aquele que abriria o caminho, João Batista. O Senhor está fazendo gerar 2 milagres, porém um está com 6 meses na frente. 6 meses na frente. Grava isso, 6 meses na frente. E aí a Bíblia diz que quando Maria entende esse cenário de um milagre que aconteceu com a sua prima, que é Isabel, ela se sente mais confortável, e a fala de Maria é: então, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpre em mim segundo a tua vontade. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou dentro dela, aleluia. E naquele momento começou a ser gerado o nosso Salvador, aleluia. Só que enquanto o nosso Salvador estava sendo gerado, havia uma outra promessa na barriga de uma outra mulher, chamada Isabel, e o nome era João Batista. Maria foi até a casa de Isabel, e a Bíblia diz que quando ela chegou na casa de Isabel, que ela saudou Isabel, o menino que estava dentro da barriga de Isabel saltou de alegria. Oh, irmãos, eu não sei você, mas nós estamos tão perto, muitas das vezes, do nosso propósito, do nosso destino profético, daquilo que Deus tem para nós, e muitas das vezes nós estamos totalmente inertes, porque a única coisa que a gente não quer para chegar até onde Deus quer nos colocar é viver o processo. O processo é o que exatamente nos separa entre a promessa que Deus faz, a realização daquilo que é o que o Senhor prometeu. Então agora olha que coisa absurda, esse menino salta de alegria, e esse menino, ele nasce, e ele nasceu quantos meses antes de Jesus? Ele estava adiantado 6 meses. Então esse menino, ele nasceu, esse menino foi criado, e a Bíblia diz que ele foi para o deserto, e ele foi criado no deserto. E a Bíblia ainda usa o plural, nos desertos. A pergunta que me deixa inquieto é saber o que esse menino fez até o dia que ele começou a pregar: arrependam-se, pois é chegada a hora. Arrependam-se, pois é chegada a hora. O que esse menino fez? Alguém sabe o que esse menino fez?
Eu pergunto para você, o que foi que Jesus fez dos 12 anos aos 30 anos? O que ele fez? Alguém sabe? Eu pergunto para você, o que foi que José fez dentre uma idade que ele recebeu a promessa, foi cativo até o momento que ele se tornou o governador do Egito? O que ele foi? O que ele fez? Então, se você perceber, a maioria das histórias bíblicas onde Deus revelou algo extraordinário, nos é ocultado uma coisa: o processo. Já parou para perceber que eu queria muito saber o que foi que Jesus fez dos 12 em diante? Já pensou que loucura tiver um livro dizendo, olha, Jesus foi para o colégio, e aí Jesus fez isso, e Jesus fazia isso aqui, e, que top, meu Deus, eu queria muito saber, mas não tem o processo. Só tem um momento que Jesus aparece, e o ministério dele já está ativo. E agora João Batista é a mesma coisa. João Batista está no deserto, ele é a voz que clama no deserto? Não, ele só está no deserto, em silêncio, porém no processo. E olha, esse talvez seja o ponto-chave da história desses homens, e a gente não viu absolutamente nada acontecendo, porque o processo é o que justamente forja alguém para viver aquilo que o Senhor deseja. Eu estava me lembrando, eu estava sentado aqui, agora, no lado do bispo, e hoje nós somos amigos. Mas eu me lembro de alguns anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, que eu vim pregar em Brasília, e eu me lembro que um pastor que me levou numa pequena igreja para ministrar aqui, ele falou assim, um dia, talvez você vai pregar em igrejas como a Igreja Comunidade das Nações. Falei, uau, que bênção. E aí ele foi falando o nome das igrejas. Tem essa igreja que é uma igreja extremamente relevante, tem essa outra igreja que é extremamente relevante também. E o meu coração, um dia eu vou pregar. E vocês não me viram naquela época, ninguém me conhecia, mas o Senhor que me colocou para viver exatamente aqui, também foi o mesmo que me inseriu naquele processo. Eu fui embora de ônibus de Brasília para Goiânia, porque eu iria pregar em uma outra igreja. E eu me lembro que eu cheguei em Goiânia, eu me lembro como se fosse hoje. Me levaram aonde? Naquele congresso grande do ginásio, da Almadego. E naquela época eu não pregava em lugar nenhum grande, e eu estava lá no meio, e alguém me disse, um dia você vai pregar nesse lugar também. Por que eu estou te falando isso, meu lindo? Porque essa parte da história ninguém conhece. É que dá a impressão que quando nós vemos alguém, Deus honrando, parece que ele chegou agora na história. Quando alguém via João Batista pregando no deserto, com toda a autoridade, a Bíblia diz que as pessoas viajavam para ouvi-lo, parece que ele tinha começado ali naquele momento. Mas ele viveu o processo. E a claridade do que eu quero que você entenda neste lugar é entender o momento da história que você está, e no momento da história que você está, aprender a curtir o momento. E agora é algo extremamente desafiante, porque quando a gente olha processo e destino profético, você vai entender que são realidades totalmente distintas. Já parou para pensar que quando Deus chegou para José, no sonho e de tudo aquilo que ele mostrou, Deus mostrou um destino maravilhoso, mas não mostrou nada, absolutamente nada do processo? Já imaginou se Deus chegasse para José, ao invés de falar, ao invés de mostrar os feixes, o sol, a lua, ele mostrasse para José os irmãos vendendo ele como escravo? Já pensou se ao invés de Deus mostrar para José todas as coisas maravilhosas do que ele viveria, se Deus pegasse e mostrasse para José a mulher de Potifar envergonhando ele dentro daquela casa e fazendo todos pensarem que ele havia tentado alguma coisa contra ela? A pergunta que não quer calar é, se Deus assim o fizesse, você acha que José aceitaria aquilo que Deus queria para ele? Sim ou não? Então peraí, então eu começo a entender o porquê Deus só nos revela o destino e não nos revela o processo.
Eu começo a entender o coração de Deus, por que o Senhor faz o que faz e por que não nos revela. Porque se Deus nos revelasse o processo, nós nunca aceitaríamos a vontade dele sobre nós. Eu sou um pregador do evangelho, sou um evangelista, e é engraçado que quando a gente senta na mesa com os nossos pares, ou aqueles que pregam o evangelho, ou são aqueles que são itinerantes, que pregam em muitos lugares, todos têm as suas histórias tristes. É interessante, você já viu? Você senta com alguém, é um tentando contar a história mais triste do que o outro. Eu saí de uma igreja uma vez, e essas histórias, eu fui esquecido. Aí o outro, o quê? Eu não fui nem lembrado nem para ir, e as histórias vão ficando pior. É uma loucura, o cara fala assim, eu saí com um pacote de amendoim da igreja. Aí o outro, graças a Deus, se eu tivesse um dia saído com um pacote de amendoim. Sempre tem uma história pior do que a outra. Aí você olha para esses homens de Deus agora, e eles estão vivendo coisas extraordinárias. Mas se perguntasse para eles assim, se vocês soubessem de tudo isso, vocês iriam viver? E aqui tem uma chave importante, uma coisa importante, eles iam dizer, sim, por um motivo, porque eles já estão no lugar que Deus quer que eles estejam. Uma coisa é você estar no lugar que Deus queria que você estivesse, após o processo de perguntarem se valeu a pena. Você vai dizer, sim, valeu a pena. Outra coisa é você estar no início e Deus te mostrar o processo, você vai dizer, não vai valer a pena. Por quê? Porque você não conhece o outro lado da moeda. Você não sabe o que é chegar lá. Então por isso que a nossa maior dificuldade não está depois vivendo aquilo que o Senhor quer. É antes para aceitar a palavra de Deus e encarar o processo de frente. Aqui está o negócio. É aqui, ó. Quando Deus manda a palavra, quando Deus derrama sobre nós a promessa. Deixa eu perguntar aqui com todo respeito, quem aqui tem uma promessa de Deus extraordinária sobre a sua vida? Levanta a mão. Oh, aleluia. Mas quem aqui ainda não está vivendo? Pergunto para você, será que você acha que você está atrasado? Sabia que dá para ficar atrasado simplesmente por ignorar o processo? Se a gente fala assim, não, eu não estou atrasado, eu estou vivendo o processo. Mas que processo você está vivendo? Você está se escondendo desde que recebeu a promessa, rapaz. Você nunca encarou de frente, você nunca reconheceu que pode ter sido Deus que falou com você. Você nunca começou a agir da maneira que o Senhor tem exigido de você. Até agora você está se entornando no processo. Que processo? Você nem acredita direito na promessa. Sabe, aqui é um ponto-chave. Deus derramou uma palavra. Senhor, eu sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Cumpre em mim segundo a tua vontade. E anda. Ó, tem 15 irmãos animados lá. Isso. Sabe, eu confesso para você que, às vezes, eu me incomodo um pouco com algumas coisas. Porque eu não sou pastor de igreja, então eu não tenho muita paciência de um pastor. Eu sou um evangelista, eu sou mais prático. Então, como evangelista, eu não sei dar um conselho igual o bispo vai dar um conselho, vai falar com calminho. Olha, querido. Eu não sei. A pessoa também não é assim? Ah, então é nós dois. Ai, papai, eu não consigo. A pessoa fala assim, olha, Deus mandou eu ir para a direita, né? Aí eu não fui. Sabe o que eu devo fazer? Sabe, ai pastor, Deus mandou eu continuar caminhando e eu não estou caminhando. O que eu devo fazer? Ai, não sei. Começa com termina com andando. Sabe, tem coisa que é tão lógica, mas a gente não quer a lógica, porque a lógica vai nos inserir no meio de um processo. A lógica vai roubar de nós algumas coisas que precisam ser tiradas para que outras sejam colocadas. Sabe, o processo vai tirar arestas de nós. É muito doido isso, irmão. Ontem alguém me perguntou, Dave, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Oi, ouve? Mas a pessoa diz, mas como assim?
Deus está falando o tempo inteiro, e o problema não é a gente não ouvir a voz de Deus, o problema é que a gente não concorda com a voz de Deus. Então a gente não concorda com a voz de Deus, a gente diz que Deus não falou, porque aquela voz não era o que a gente gostaria de ouvir. Sabe, você pergunta assim, com todo respeito, ai Jesus, eu estou querendo namorar aquele menino lá. Aí fala, eu posso namorar com ele? Jesus fala assim, não filha, tem coisa muito melhor para você. Aí você fala assim, ai, quando é que Deus vai falar comigo, né? Por quê? Porque a gente na verdade não quer a voz de Deus, a gente quer o reflexo das nossas vontades na voz de Deus. Então, a gente precisa resolver crises importantes antes de entrar propriamente naquilo que o Senhor deseja. Por isso que o processo é tão necessário para nós. Por isso que quando eu olho para a palavra, eu vejo João Batista tendo isso sobre ele, sabe? O próprio escritor dizendo, o menino crescia, robustecia. Sabe o que é robustecer? É querer ficar robusto. E esse robustecer é algo de dentro para fora. É uma estrutura. Sabe, é algo que cresce de maneira saudável. Por que isso? Porque no momento que ele fosse exposto, isso seria requerido dele. Coragem, resiliência, capacidade de suportar sem quebrar, intrepidez. Um cabra pregando, ei, arrependam-se, raça de víbora. Tem que ser cabra macho para pregar uma parada dessa, irmão. Mas João Batista ficou esse cabra, não nasceu esse cabra. Entendeu? Ele virou esse homem. Antes ele era só um menino, mas o deserto transformou ele nessa pessoa. Você imagina a loucura, ele está batizando o povo com água, e aí de repente ele olha assim, ó, a vida inteira esperando por aquele momento. Ele preparou o caminho daquele homem, a vida inteira. De repente ele olha no rio, ele olha assim, no Rio Jordão, e ele olha e ele vê um homem assim. Eu imagino o João Batista aqui já. Quem que era o homem? Jesus. Eu vos batizo com água, mas um dia virá alguém que é maior do que eu, que vos batizará com fogo. Oh, aleluia. Ei, sabe o que é a coisa mais absurda do processo? É que João Batista foi preparado para sair de cena também. João Batista foi preparado para entrar em cena e foi preparado para sair de cena. Você não entende, mas com a gente é exatamente igual. Deus nos prepara para entrar em cena e para saber exatamente a hora de sair de cena e deixar que a glória seja somente dele. Sabe qual é o problema de ministérios, de ministros que não entendem a hora de sair de cena? É porque eles tomam aquilo que é de Deus para eles e desaparecem de repente, porque não suportam o peso de uma glória que não pode ser nossa. É dele, para ele, por ele são todas as coisas. Sabe, João Batista, naquele momento, o ministério dele estava acabando. No momento que ele viu Jesus chegando, ali era o final. Tanto é que logo em seguida ele é preso. E ali o negócio muda, porque aquele que ele preparou o caminho chegou na história. Jesus. Aleluia. É muita maturidade. E aí ele diz, eu não sou digno nem de atar as suas alparcas. Parece que eu vejo Jesus dizendo, lindo, você foi preparado para este momento, faz o que você tem para fazer. Aí a Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista. E no momento que havia o batismo acontecendo, a Bíblia diz que uma pomba desceu do céu e ouviu-se uma voz dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Imagina João Batista aqui, é ele, é eu que estou batizando. Aleluia. Mas não chegou aqui de repente. Eu quero caminhar para terminar isso aqui já, porque eu vou pregar mais umas 36 vezes hoje. Então eu tenho que ser bem honesto com o tempo.
E sem enrolar vocês em absolutamente nada, tudo isso que eu falei para vocês, todo esse preparo necessário, tudo, eu consigo ver na minha história em vários aspectos, consigo entender que eu estou no processo para várias coisas ainda. Então, basicamente, a gente não termina o processo. Os processos só se alteram, só mudam. Na verdade, não existe um final, é uma corrida constante. Eu estou em vários processos, eu saio de um, entro em outro. Eu venço um, entro em outro, entende? Não acaba. Ah, tá agora, não, ainda estou em processo. Não dá, porque se Deus nos tira do processo é muito perigoso. O processo vai nos garantindo resiliência, longevidade. A gente não perde a conexão com o eterno. Quem pensa que acabou o processo perde conexão com o eterno. Entende? Então não dá para perder, tá? Estamos no processo. Porque alguém vai dizer, pois é, então você chegou no auge que você queria? Que auge que eu queria, irmão? Eu nem queria isso aqui. Eu nem sabia desse negócio aqui. Sabe qual que é a coisa mais doida do mundo? É que Deus nunca me falou disso aqui. Acho que Deus não queria nem me assustar. Deus não me falou absolutamente nada disso aqui. Deus falou alguma coisa, deu um relampejo de realidade. Porque também tem vezes que se Deus fala tudo, você não acredita absolutamente em mais nada daí, porque fica muito distante. Imagina, eu tinha 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade talvez, eu ia na igreja, Deus usava homens de Deus para falar comigo. Eu era do cultinho, irmão. Sabe quem é cultinho? Eu sou Bleia. Eu sou do manto, irmão. É verdade. Eu fui batizado no Espírito Santo com 6 anos de idade. Essa é a minha origem. E eu sou da mesma igreja até hoje. Agora olha que doideira. Eu entrava na igreja, eu fazia teatro, eu cantava no cultinho das crianças, só que eu era o único que tinha coragem para cantar. Eu era o pior. Então eu me lembro que a professora falava assim, quem quer cantar hoje? Eu levantava a mão, professora, alguém mais? Ah, o diabo já estava irritado. Eu cantava mesmo hino sempre. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Só que sabe o que é engraçado? Todas as vezes que Deus levantava algum profeta, o profeta olhava para mim e dizia, tu vai ser um grande homem de Deus, menino. Prepara o teu coração. Eu tinha 5 anos, eu preparava meu coração onde? No Miller Play, que é um lugar de brincar nas crianças. Eu preparava o coração, eu não entendia nada. Eu falava, que legal, top. Mas não sabia. E aí dos meus 15 aos 19 anos, eu fiquei fora da presença de Jesus. Então, eu não sabia de nada isso aqui, irmão. Não tem ninguém pastor na minha casa, não tem ninguém pregador na minha família. Isso que não existe no meu contexto. E aí você imagina, se Deus me pegasse com 19 anos e falasse, você vai ser um pregador da minha palavra mesmo, você vai pregar lá, e vai pregar aqui, vai ser um evangelista, e eu vou te dar voz. Eu ia dizer, não. Não tem nada a ver. Eu estava estudando para ser advogado, não tem nada a ver. Você entende? Só que olha a loucura, a palavra de Deus não combina com o seu contexto, a palavra de Deus combina com o que Ele é. Deus não depende do seu contexto para liberar sobre você uma promessa. Então, eu me lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, com 19 anos, que eu voltei para a casa do Senhor, sabe o que eu comecei a fazer? Contar o meu testemunho. Eu contava o meu testemunho, de vez em quando via aquelas profetas do manto, do Revés 3. Eu tinha muito medo dessas irmãs quando eu aceitei Jesus. Tinha uma irmã na minha igreja, a irmã Isaura. Quando ela levantava em profecia, irmão, metade dos jovens abaixava. Porque ela revelava pecado profundo. E estava todo mundo assim, ai. Tem medo também, né, irmão? Vou falar a verdade. Tem uns profetas que a gente faz assim, eita. O Senhor revelando aí no meio da igreja. Irmão, e Deus usava esses profetas para falar, sabe? Deus está preparando algo para você. Só que engraçado que Deus estava preparando algo, mas eu só estava me lascando. Sabe? Humilhação. Eu pregava só na Assembleia de Deus, professor. Eu chegava nas igrejas, eu queria ser jovenzão. Eu vi o Lucinho pregando, eu chegava nas igrejas, eu fui uma vez numa igreja assim, falei assim, eu vou arriscar, hoje eu vou usar. Eu vou sem gravata. Eu usava terno e gravata. Aí eu cheguei na igreja, top, vou pregar hoje. O pastor olhou para mim assim, cadê a gravata, irmão? Oi, gravata. Não é jovens hoje a parada aqui não?
Ele falou assim, você tem que colocar gravata. Eu falei, mas não tem não, volta em casa então. Volta onde? Volta em casa, volta em casa para colocar gravata, não tem ninguém que pode emprestar? Não tem não, tá todo mundo usando. É assim, sim, porque não é com vocês, é. Ei, voltei em casa, irmão. Embuchadinho para chorar. Abri a gavetinha na gravata, falei, miserável, devia ter te levado no carro por garantia. Coloquei a gravatinha, cheguei na igreja. O pastor falou assim, agora sim pode pregar. O que mudou? Sabe, eu ficava assim, meu Deus. Uma vez eu fui pregar num lugar, eu tava com a calça levantada assim, ó. Aí o irmão falou do meu lado assim, irmão, tem como baixar a calça, por gentileza? Falei, desculpa, pastor, imagina. Ah, agora sim. Eu falei, claro, imagina, uma coisa dessa, absurda. A gente tem milhões de histórias como essa. Milhões de histórias como essa. Milhões. O irmão falou assim, um dia, chegou na janela do carro e falou assim, olha, te dá uma oferta, mas eu dei a oferta tua pro pessoal do retiro aqui. Aí eu falei, irmão, pois é, né? A gente vive disso até, né? Comida da gente é... Falou, na segunda-feira eu deposito pro irmão. Ah, falei, então tá bom. Nunca mais chegou segunda-feira. Durante anos, sempre pulava de domingo para terça. Nunca mais chegou. Sabe, eu não estou contando história triste. Eu estou contando só facetas do processo que me tornaram resiliente para muita coisa. Que mostraram verdadeiramente o meu coração. Para mim mesmo, não para as pessoas. Que me forjaram para ver se realmente o que eu queria era pregar o evangelho. Se meu coração não estava nas intenções erradas. E isso é um processo. O processo ele nos testa não para Deus, porque Deus já nos conhece. O processo nos testa com a gente. Você acha que Deus não conhece o seu coração? Você acha que Deus não sabe o que você vai fazer? Então, o resumo de tudo isso, eu tenho 16 minutos para terminar. Tá num... Obrigado, é bom que convido de novo, pode falar de novo. E... O processo está tudo em um texto na Bíblia, Jeremias. E eu termino aqui porque resume todas as histórias. Eu não preciso nem contar nenhuma história mais, não preciso falar nada sobre mim. Eu só preciso dizer para você que quando eu olho para Jeremias, quando Deus está falando para ele, Jeremias, dessa casa do oleiro, eu quero te mostrar uma coisa. Sabe, eu quero que você veja algo. Quando eu olho para esse texto, eu consigo entender todos os contextos bíblicos a partir daqui de suas histórias. Eu consigo entender José, por exemplo, que quando se tornou o governador do Egito, olhou para os irmãos e conseguiu perdoar, porque tinha resiliência trabalhada dentro dele. Deus forjou ele. Qualquer um que chegasse naquela posição sem ser tratado por Deus da maneira correta, quando visse os seus irmãos, assassinaria os irmãos ou pagaria com a mesma moeda. Entende? Você entende onde eu quero chegar? Processos que Deus executa não torna pessoas fracas, torna pessoas fortalecidas pela presença do Senhor. Todas as vezes que Deus levanta alguém e essa pessoa permanece no processo, a longevidade de Deus sobre ele se vê ao longo prazo. A longo prazo. Entende? Jeremias está na casa do oleiro. E quando ele vê a cena, ela é muito clara. A Bíblia diz que o oleiro estava nas rodas, fazendo um vaso de barro. Essa é a ilustração mais incrível, porque lá na frente Paulo vai dizer que nós somos esses vasos de barro. E Paulo também vai dizer, tendo porém tesouro em vasos de barro. O tesouro não é o vaso. O tesouro é o que se coloca dentro do vaso. E a analogia, a paráfrase, ela é linda. Porque quando você vê o oleiro trabalhando com o barro, você entende pela fala que há no texto, que o oleiro já está olhando para aquele barro e chamando de vaso. Como assim, Dave? Exatamente o que você acabou de ouvir.
O oleiro está olhando para a bola de barro e já está chamando de vaso. Significa que Deus já te trata desde o início da maneira necessária para que você comece a enxergar em você aquilo que Ele já enxerga em você. Os seus processos sempre são inerentes àquilo que Deus te chama. Tudo que acontece na sua vida, que o pastor Bispo JB falou de fazer sentido, é justamente isso daqui. Tudo que Deus faz na sua vida são previews daquilo que é o seu destino profético que Deus já preparou para você. Não estranhe quando a crise é grande demais. Deus está preparando você, e é necessário ter essa maturação para onde Deus irá te colocar. Deus nunca expõe de maneira desnecessária. Deus sempre nos expõe preparando para aquilo que Ele já está vendo em nós. Então, se eu entendo que o Senhor já vê em mim aquilo que eu ainda não sou, eu já tenho que aprender a amar esse homem. E eu tenho que aprender a saber aonde eu devo ficar nessa obra toda. E a Bíblia diz que o vaso fica nas mãos do oleiro. É vaso ou é barro? Não, é barro. Peraí, é vaso ou é barro? Não, é barro. Vaso? Quem acha que é vaso? Quem acha que é barro? Deu uma dúvida agora, né? Não, vamos lá. Do que o oleiro faz o vaso? Barro. Então o que tem na mão do oleiro? Um vaso ou um pedaço de barro? Quem acha que é barro? Levanta a mão. Já melhorou. Quem acha que é vaso? Levanta a mão. Um pouco de dúvida, né? É porque eu preciso decidir o que verdadeiramente importa, que é o que o oleiro diz que eu sou ou aquilo que os outros dizem que eu sou. Oh, aleluia! O que verdadeiramente importa? O que Deus enxerga em mim ou o que os outros dizem ao meu respeito? O que verdadeiramente importa para mim no processo? O que Deus está enxergando sobre o meu final ou o que as pessoas estão dizendo sobre mim agora? Aleluia! Eu quero ficar fixo naquilo que Deus está dizendo que eu serei, não aquilo que estão dizendo que eu sou agora. Eu posso ser uma bola de barro para você agora, mas o Senhor já está olhando para mim dizendo assim: meu vaso, vou usar, eu sei aonde eu vou colocar, é meu esse menino aí. Sabe, eu me lembro da primeira vez que eu fui pregar na igreja, que eu era adolescente, irmão. E na adolescência eu cambotei, irmão. Eu passava o rodo geral, eu era um péssimo exemplo. Eu já estava com muito mau exemplo dentro da nossa família. E eu me lembro que eu fui pregar nesse congresso já, depois de convertido, obviamente, de verdade. E aí eu cheguei na igreja para pregar, o irmão falou assim: antes do David pregar, eu quero mostrar uma foto para vocês. Falei, sangue de Jesus tem poder. Ele colocou no quadro assim, no data show. Top, né? Falar data show. E aí eu tava na pontinha assim, era a foto do último retiro dos adolescentes que eu participei. Irmão, eu tava magro, mas magro que de frente parecia que tava de lado parecia que tinha ido embora. Aí ele falou assim, ó, tá vendo esse garoto da ponta? Esse é o pregador da noite. Eu falei, nossa, que orgulho, vai dar um testemunho top. Ele falou assim, esse era o meu pior adolescente. Eu falei, que bênção. Ele falou, a primeira vez que eu fui dar uma palavra na igreja, por conta desse guri eu tive que parar. E ele usou essa palavra aqui, ó, eu nunca imaginei que ele seria alguém. Naquele dia eu podia ter ido embora, né? Falei assim, é verdade, olha só, que esperança que o irmão colocou em mim. Interessante porque ele tinha toda a razão de enxergar aquilo em mim. Mas o que mais me impressiona é que Deus me olhava naquele exato período. Aleluia.
Naquele período onde esse líder olhou e disse assim, não seria ninguém, Deus olhava e já falava assim, meu vaso, vou usar esse menino aí. Só que não dava para ser usado, porque não estava pronto. Entende? Obviamente que Deus já vê algo em você, mas Ele só vai poder depositar algo dentro de você quando você estiver pronto. O oleiro trabalha com o vaso, nas rodas. O que tem aqui? Vou ficar fazendo até você entender. O que tem aqui? Vaso. Mas já dá para colocar algo dentro? Porque ainda não está pronto. Tem cara de vaso, parece vaso, mas ainda não é vaso. Tem gente que aqui, quando se olha no espelho, tem cara de vaso, jeito de vaso, parece um vaso, e vaza da mão do oleiro pensando que já está pronto. Eu pareço vaso, eu tenho cara de vaso, eu ando com vaso, mas você não é vaso. Porque se a Bíblia fala que tendo porém tesouros em vaso de barro, pega um barro mole e coloca uma pedra dentro de ouro, o vaso adere, porque ainda está mole, e aquilo que era para ser um recipiente se torna a mesma coisa, e não é para nós isso aí. Não é para nós. Eu sou um pregador, irmão, mas a mensagem não é minha. Eu sou um evangelista, mas o ministério não é meu, o ministério é de Jesus confiado a mim. Tudo que eu tenho não é meu, eu sou um mordomo daquilo que é do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Quando eu me torno um vaso, eu me entendo que absolutamente nada é meu. Eu sou alguém a qual o Senhor escolheu depositar coisas preciosas dentro. E enquanto eu estiver pensando isso, melhor será para mim. Triste é quando eu começar a pensar que esse ministério é meu, que a mensagem é minha, que o dom... Não. É tudo dele, depositado em mim, para que a honra e a glória seja dele. Eu estou falando nós agora, aqui. Só que, meu Deus, 5 minutos. Estava aqui, né? Está aqui a roda. O oleiro está trabalhando e o Jeremias está na porta. Cara de pregador, parece pregador, mas não é pregador. Eu tinha um amigo meu que trabalhava numa loja de terno na minha cidade. Diz que todo dia chegava algum lá e dizia: eu quero um terno de pregador. Eu quero gravata de pregador. Não adianta colocar roupa de pregador. Você pegou? Quem pegou, pegou. O que você quer ser? Quem quer ser médico aqui? Quem quer ser médico? Tem alguém que quer ser médico? Um irmão lá. Sabia que não adianta colocar roupa de médico? Não vira médico. Quem quer ser dentista aqui? Levanta a mão. Tem ninguém para cuidar do nosso sorriso aí, irmão? Pelo amor de Deus, tem que ter alguém. Não? Quem quer ser alguma coisa? Quer ser o que, irmão? Você é contador? Tem com roupa de contador? Ah, já sei, não adianta usar HP. Usar HP não te torna um contador. O que eu estou querendo dizer para você? Ter aparência de não te torna esse alguém. Porque o que torna você não é a aparência, é o que é depositado dentro. O que te dá autoridade não é a aparência, é o que está dentro. Entendeu? Só que para colocar alguma coisa dentro tem que vencer o processo completo. Aqui eu tenho que terminar, Jesus, tem que acelerar o vaso aqui. Aí ficou pronto. Agora o que o oleiro faz com o vaso? Põe aonde? Ai, meu Deus do céu. Já pareço pregador. Tem um cara de pregador, quero pregar de... Não. Agora você vai pro fogo.
Meu Deus, eu estou a cara daquilo que Deus queria que eu fosse. Não, agora você vai pro fogo. Vamos falar uma coisa engraçada para vocês. Nós somos amigos, bispo, eu vou contar um pouquinho. É engraçado, Deus sabe a hora certa de expor a gente aqui. Há 5 anos atrás, se eu tivesse vindo pregar aqui, irmão, eu entraria aqui me pelando de medo. E não é de vocês, não. É do bispo, irmão. Quem que prega bonito igual esse homem? Que fala exegese, que fala quânticos. É só ele que fala essas paradas no Brasil, irmão. Aí eu tenho uma mensagem simples demais. Como que eu prego na frente desse homem? Aí, irmão, Deus diz: cala a boquinha, não é hora mesmo? Fica no processo. Porque quando você estiver pronto, a sua confiança não vai estar em quem está te ouvindo. A sua confiança vai estar em quem depositou a palavra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então hoje, eu olho o bispo, eu sei que ele sabe 1000 vezes mais do que eu. Eu sou mais bonito, mas eu sei que ele sabe muito mais. Só que agora, o que importa não é mais quem sabe mais. Porque agora somos vaso para a mesma função, para a honra e glória do Senhor, entende? Não é mais aquilo que os outros querem ver ao nosso respeito. Eu fui pregar agora esses dias, depois do Cláudio Duarte. Imagina, irmão. E eu peguei o Cláudio Duarte no melhor dia da vida dele pregando. Até eu estava chorando de rir, irmão. Ele terminou de pregar, o povo... Ai, meu Deus! Prega mais! Eu era o próximo. Irmão, o que eu faço? Eu prego chorando. O Cláudio Duarte, todo mundo rindo. Aí eu subi, irmão. Tem misericórdia de mim. Tu acha que eu vou tentar fazer os outros rir para fazer igual? Mas esse é o risco de quem não está preparado. Tentar reproduzir aquilo que está dando certo para alguém. Sabe? Eu preciso terminar o vaso. E aí, tirou o vaso, levou pro forno. O forno é aqui, ó. Você tira logo daí. Não dá vontade. Ai, Deus! Chega! Não, fica mais. Quem está aqui na vida agora? Quem está se sentindo exatamente nesse processo aqui? Levanta a mão. De verdade, eu estou no forno, não aguento mais. Posso dar uma dica para você? Fica quietinho, tá? Você pode rachar dentro do forno e voltar a ser matéria-prima. Tem gente que aqui no forno fica assim: porque Deus não cumpre o que Ele promete. Meu Deus, porque Deus não me ouve, porque nada vai acontecer. Aqui dentro, tá no final, tá bonzinho, tá quase, mas já tá murmurando. É porque fulano de tal, Deus usou primeiro. Fulano de tal, não tinha nem porque tá aí, ó, essa cara aí tá aí, ó. Normalmente quem está aqui é o que está fazendo o circo na internet do ministério dos outros. Normalmente quem está aqui é quem está desacreditando às vezes os outros, porque na cabeça dele era para ele estar pronto. E ele está olhando os outros achando que porque é parecido está igual. Então, lindo, esse é o momento de você quietinho. Não precisa falar não. Você vai ser a voz que clama no deserto só a hora que sair do forno. Enquanto isso, é a voz quietinha no forno. Senhor, completa em mim a tua obra, Senhor. Jesus, mesmo que eu não entendo exatamente aquilo que o Senhor está fazendo, mas porque confio que tu és o Deus que me inseriu no processo, eu acredito naquilo que eu vou viver. Deus, mesmo que os meus olhos não enxerguem, mesmo que parece não haver esperança sobre aquilo que o Senhor prometeu, eu creio que tu és o Deus que faz obras extraordinárias. Jesus, parece tão distante, mas eu sei que é o Senhor que está cuidando de tudo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esse é o momento de você ser mais cheio do Espírito Santo do que nunca antes, sabe? É o momento de você dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor Jesus, eu quero ver a tua face. Senhor, enche-me da tua presença. Senhor Jesus, eu não quero ser alguém antes do tempo que o Senhor liberou sobre mim, Jesus. Pai, eu quero
crescer no secreto, Jesus. Pai, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero, Senhor Jesus, sentir a Tua presença em todo momento. Jesus, abre os meus olhos, me dá relampejos daquilo que o Senhor irá fazer, mas eu não irei boicotar o processo por pressa. Eu quero, sabe, Senhor Jesus, que seja efetivamente o que o Senhor deseja. E se precisar mais um ano, eu espero. Se precisar 6 meses, eu espero, porque eu não quero sair daqui de maneira veloz e quebrar de uma maneira rápida e ter que voltar no começo. Jesus, eu quero ser resiliente, Pai. Jesus, eu quero que o Senhor confie a porção de tesouros a mim. Senhor, eu sei que a glória é Tua, então me fortalece. E aí, dependendo daquilo que o Senhor libera sobre você, é o tempo de fome que você vai ficar, até o momento que vai chegar isso aqui, ó. Aí você vai sentir um frescor de fora do forno. Tem gente que no frescor acha que já chegou no lugar que Deus queria. Você crê que às vezes a gente acha que já está no destino e está vivendo só o frescor da porta do forno aberta? Aleluia. Oh, aleluia, eu quero crer que eu ainda estou vivendo apenas o frescor da porta aberta, e que tem coisas extraordinárias para viver ainda, que tem muita gente para ouvir o Evangelho, e que ainda eu irei ainda mais longe. Eu estou falando sobre mim, eu quero que você profetize sobre você. Diga: Senhor, eu ainda estou sentindo o frescor, eu quero sair deste lugar, eu quero viver o que o Senhor deseja. Aí é o momento, aí o Senhor faz isso aqui, ó. Aí o Senhor vai pegar o vaso e vai colocar aqui um dia. Aí outro dia Ele vai levar para outro lugar. E agora Ele pode mover o vaso em todo lugar que Ele quiser, porque agora o vaso está pronto. Agora o vaso tem capacidade de suportar sem quebrar. Agora o vaso não adere àquilo que é do outro. O vaso sabe que tudo é do oleiro. E eu termino a mensagem dizendo para você: em nome de Jesus, a minha geração vai entrar no processo, ser fortalecida no processo, resistir ao forno e se tornar um vaso de valor para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que tudo aquilo que o Senhor declarou sobre você será a sua realidade em poucos dias. Será a sua realidade daqui a alguns dias. Ei, eu me lembro quando eu passava aqui em Brasília e eu ouvia sobre as promessas do Senhor. Um dia, meu amigo, você vai pregar. Um dia o Senhor vai te levar a esses lugares. E parecia tão distante. E hoje já é a realidade que o Senhor Jesus colocou para mim. Só que sabe o que é incrível? Ainda existem promessas que não se cumpriram. Oh, aleluia. Há uma canção que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Enquanto os meus olhos não veem, a minha alma, o meu espírito se preparam para viver aquilo que o Senhor quer para mim. Aleluia. Jesus, eu oro sobre a sua igreja neste momento, Pai. Que possamos respeitar o processo, que possamos entrar na casa do oleiro e sair de lá somente a hora que o Senhor nos autorizar. Oh, aleluia, Jesus. Mesmo que pareça difícil, mesmo que às vezes doa, mesmo que às vezes nos cobre mudança, Senhor, mas nós não queremos nada além que não seja a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com vocês? Bom que você chegou aqui nessa mensagem. Essa é a segunda palavra da série Tudo Novo. E eu tenho uma mensagem para o teu coração que provavelmente vai te ajudar a responder a pergunta que é o título dessa mensagem. Eu só quero te pedir um favor antes, porque isso é muito importante. Antes de iniciar o vídeo, se possível, já curte, sabe? Tem um joinha aqui, aperta ali rapidinho. Isso. Não esquece de comentar aquilo que abençoou você. Amém? Vamos para a palavra. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 21.
8 diz a palavra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu vou dizer algo para você. Alguns dias atrás eu fiz uma pergunta nas minhas redes sociais, no Instagram, e eu fiz a seguinte pergunta: você sabe qual é o seu propósito de vida? Sim, não. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Se sinta confortável para responder, se quiser. Você sabe o seu propósito de vida? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Você percebe que o número de pessoas que não sabem o seu propósito de vida é infinitamente superior ao número de pessoas que sabem? E esse número daqueles que não sabem é muito compatível com, às vezes, pessoas que não se sentem felizes ou completas naquilo que fazem na vida. E vocês não são culpados, porque o mundo está assim. Nós temos muita dificuldade de descobrir qual que é o nosso propósito. E o tema desse vídeo é uma pergunta, e eu sei que talvez você pode pensar que nesse vídeo eu vou te responder. Mas se eu tivesse essa resposta individual, eu digo para você, talvez essa seja a resposta que vale $1 milhão. Qual é o meu propósito de vida? Você imagina que se tivesse alguém que dissesse para você o seguinte: eu te cobro R$20 mil, whatever, 10 mil, 50 mil, e eu vou te dizer qual é o propósito de vida, e você vai sair daqui feliz e nunca mais vai pensar em outra coisa. Quem pagaria? Todo mundo pagaria. E a gente quer vender tudo para poder ter essa resposta, porque a ausência dessa resposta é causa de muita aflição. E eu vou te dizer para você, eu descobri qual é o meu propósito de vida. E porque descobri, a vida ela é totalmente diferente. Ela é diferente no todo, é diferente na razão para acordar, no motivo para dormir, no sono para dormir. A vida é diferente. Quando você se encontra, a vida ela é diferente. Mas eu vou te dizer qual é a maior dificuldade do ser humano de descobrir o seu propósito. Sabe qual é a maior dificuldade do ser humano descobrir o seu propósito? É porque nós sempre confundimos propósito com a melhor proposta. E esse é o problema, porque em todo tempo nós somos seduzidos por propostas e nunca estamos olhando para o nosso real propósito. O coração do homem é movido pelo que paga mais, pelo que dá mais estabilidade, pelo que dá mais segurança, pelo que aposenta mais rápido, pelo que faz a gente ficar rico, pelo que vai me fazer ser milionário. E todo tempo o ser humano está buscando qual é a melhor proposta, ou qual modelo deu certo para alguém que eu devo copiar agora. Está cheio de gente que nunca descobriu o seu propósito, porque sempre está vivendo o propósito da vida de alguém, porque para ele está dando certo, e se está dando certo para alguém, vai dar certo para ele também. Você pode ver, meu lindo, os cursos na internet que mais vendem são aqueles que te ensinam a ficar ricos. Ninguém fica rico. Ai, meu Deus do céu. Não tenho nada contra os cursos, pelo amor de Deus, não fiz nenhum, mas não tenho nada contra. Mas escuta, não é alguém te ensinando que vai fazer dar certo, menino. Ai, agora eu sou... Não vou falar porque eu tenho... É o tempo todo alguém tentando fazer o que está dando certo para alguém e não está olhando para dentro de si, sempre está olhando para alguém. O que está
dando certo para alguém, que talvez pode dar certo para mim? Qual é o negócio que está dando certo para alguém, que talvez pode dar certo para mim? O que tem alguém acertando, que talvez eu possa acertar também? Eu quero dizer, você nunca vai descobrir o seu propósito olhando para alguém que está vivendo o seu propósito. Como assim, Dave? Porque se você quiser sempre estar na cópia, você nunca vai viver o original. Isso é a coisa mais complexa da vida, porque a gente sempre é tentado a pescar alguém aonde alguém já está pescando alguma coisa. Não é verdade? Quer ver uma coisa? Eu sou pregador do evangelho. Eu não sou pastor. Eu sei que muita gente me chama de pastor, mas eu não sou um pastor, porque eu não cuido especificamente de rebanho de uma pessoa. Não, eu sou o que anuncia. Eu sou aquilo que nós chamamos de evangelista. O que um evangelista faz? Anuncia, aponta o caminho, fala o caminho, Jesus. Entendeu? Então eu sei qual é a minha responsabilidade no evangelho. E porque eu sei, nenhuma outra proposta me tira do centro daquilo que eu nasci para fazer. Mas vou te falar um negócio, descobrir foi um parto. Porque eu comecei imitando todo mundo. Eu imitava os outros. Tinha um pastor na época que ria engraçado, que ria assim. Eu ria na pregação. Porque eu queria ser igual. Porque parecia ser um modelo que dava certo. Eu sabia basicamente o início do que Deus queria, mas eu sempre estava tentando copiar alguém. Aí eu lembro que naquela época eu descobri um pastor pregador que é muito bravo. Ele é bravo. Ele é pesado. Tu ouve ele e fala assim, eu sou um lixo. É verdade. Assim, meu Deus, você sai assim, eu vou morrer. É muito pesado. Irmão, eu achei legal. E eu comecei a pregar brabo igual ele. Bravo. Um dia eu terminei de ministrar, desci do altar. Um menino falou assim pra mim, você tava bravo? Eu falei, não. Ele falou, mas pareceu. Eu falei, meu Deus, é porque eu tô copiando o homem. Aí teve um tempo que eu ouvi um outro pastor e ele falava com um tom de voz engraçado, e eu tava copiando o homem, tirando ele de novo. Porque eu quero que você entenda que o teu propósito já está intrínseco na tua identidade. O propósito de Deus para você já está exatamente dentro de você. Eu vou repetir, o propósito de Deus para você, Deus já plantou dentro de você. E enquanto você estiver olhando para fora para tentar viver o propósito que está dentro, não vai dar certo. Agora, quando você inverter a ótica e começar a olhar para dentro de você, para aquilo que Deus já colocou em você, para aquilo que Deus já depositou na sua história, já está dentro de você. Enquanto a sua preocupação for copiar um modelo daquilo que está dando certo para alguém, você nunca vai viver o propósito, sempre a melhor proposta. Mas a melhor proposta não se compara ao teu propósito, porque a proposta pode dar dinheiro, a proposta pode dar sucesso, mas não é a mesma coisa do propósito. Se a proposta te dá dinheiro, o propósito te dá prosperidade. Se a proposta te dá uma boa cama, é o propósito que te dá sono, porque uma coisa não tem conexão com a outra. O melhor da vida não é o que dá mais dinheiro, é aquilo que dá paz para eu acordar e dormir. Para de ser uma metralhadora, atirando para tudo quanto é lado para ver se uma hora acerta. Eu jogo um jogo aí no videogame. Tô falando. Deus abençoe os irmãos que jogam o jogo aí. Tem até meu squad aqui que joga comigo, tá aí hoje. Tem dois tipos de arma: fuzil de assalto, fuzil de precisão. Sabe qual que é a diferença de um para o outro? A quantidade de munição e a letalidade. Você tem 30 tiros. Outro, você tem 4 tiros. Do de assalto você tem 30. Do de precisão você tem 4. Mas sabe qual que é a diferença? É que a cada 4 tiros, pelo menos um você vai acertar. E às vezes, nos de 30, você não acerta ninguém. Porque o segredo da vida não é o quanto tempo você passa atirando, mas é quanto tempo você passa
mirando. Se a gente mirasse antes de atirar, se a gente examinasse todos os lados da moeda, provavelmente a gente erraria muito menos. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? É porque a gente prefere acertar na sorte do que verdadeiramente na resposta de Deus. É que você não entendeu no texto talvez, mas eu vou ler para você o que diz Romanos 8:28. Eu vou ler de novo, você nunca mais vai esquecer. Romanos capítulo 8, versículo 28. Está aqui, o segredo, a resposta. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabe onde está a resposta do propósito da nossa vida? Em Deus. Nenhuma pessoa entendeu o segredo do nosso propósito. Calma, eu vou explicar inteiro. Como é que mira? Mira assim, Deus, o que o Senhor tem para mim? Essa é a diferença do fuzil de assalto para o de precisão. O de precisão você diz, Deus, o que o Senhor tem para mim? O de assalto é, Deus, eu estou fazendo, deixa eu tentar. Eu estou atirando, deixa eu continuar. A gente confunde o tempo inteiro. Se nós perguntássemos para o Senhor, já teríamos descoberto o nosso propósito há muito tempo. Sabe o que é engraçado? Eu vivi muito tempo sem descobrir o meu propósito, por mais que eu tenha pouca idade. Mas eu tentei ser piloto de avião, advogado, fui vendedor, bancário, eu fui tudo. Até o dia que Deus me fez uma pergunta. Até o dia que Deus colocou dentro de mim a encontrar a resposta. Eu me descobri no dia da minha formatura. Todo mundo estava formando, eu era o orador da turma. Olha que engraçado, eu já pregava o Brasil inteiro, mas eu queria ser advogado. Eu estava fazendo o discurso de formatura. Tem um professor meu aqui, inclusive de direito da época. Eu estava fazendo o meu discurso de formatura dizendo, daqui sairão juízes, promotores, desembargadores. E dentro de mim uma voz dizia, e daqui está saindo um pregador da minha palavra. Eu tinha um texto lindo sobre a minha história, e Deus tinha um decreto extraordinário sobre mim. Eu pensei que eu seria A, Deus me fez desde o início para ser B. Enquanto eu tentei ser A, eu atrasei. Mas o dia que eu disse, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade, seja feito aquilo que o Senhor deseja, eu me tornei exatamente aquilo que Deus sonhou para mim. Pare de bater em muitas portas. Pare de aceitar todas as propostas e comece a cavar pelo teu propósito que Deus já colocou dentro de você. E nunca pense que viver o propósito é ser reconhecido ou visto por alguém. Quer ver uma coisa? A gente desfruta de pessoas que viveram o propósito e a gente não sabe. Porque uma das nuances do propósito é quando alguém é abençoado por aquilo que eu faço. Propósito nunca vai ser um fim em si próprio, sempre vai ativar a vida de alguém. Tá vendo essa luz aqui? Massa, né? Maneiro, a gente aperta o interruptor, acende. Mas um dia um homem chamado Thomas Edison inventou. Tá aqui. Mas um dia foi o projeto da vida de alguém. Sabe o telefone que hoje a gente liga? Sabe ou não? Hoje é fácil, a gente plica e liga para alguém. Mas um dia Alexander Graham Bell inventou esse negócio aqui, que a gente chama de telefone hoje. Tá fresquinho aqui dentro, não tá? Sabe por quê? Porque um homem chamado Carrier inventou esse negócio chamado ar-condicionado. Você tá sentado aí, tá me ouvindo, tá vivo? Sabe por quê? Porque um dia um homem foi para aquela cruz e entregou a vida dele, porque era o propósito nos salvar. Quem vive o propósito alcança a vida das pessoas.
Eu quero profetizar sobre você que 2021 vai ser o ano que você vai viver o propósito da vida para você, o seu propósito. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nós nos colocamos agora nas tuas mãos. Como é bom viver o propósito, Senhor. Meu coração salta de alegria agora. Como é bom, Jesus. Oh, Pai. Como é bom saber que o Senhor em tudo cuida de nós, Pai. Jesus, ensina-nos a cavar dentro de nós para encontrar aquilo que o Senhor já plantou na nossa essência. O teu propósito para nós, Jesus. Médicos, juízes, professores, historiadores, políticos, músicos, pregadores, homens e mulheres de Deus que vão descobrir o porquê nasceram e para que estão nessa terra. Jesus, usa-os no propósito, em nome de Jesus, Pai. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso 22, diz a palavra: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Interessante, porque a forma comum de Jesus agir e dialogar com os discípulos até então, não havia imperativos ou ordens, era sempre pedidos, gentileza. Olha, façam isso, vão. Agora a Bíblia diz que há uma ordem que antecede a palavra. Jesus ordenou-lhes: vão. É uma ordem. E Jesus diz: a ordem é: atravessem para outra margem, ou para outra banda, de acordo com a minha tradução. Mas o interessante é que a ordem, ela é necessária, porque talvez na ausência de ordem esses homens não entrariam no barco sozinhos. Porque veja, já tinha uma experiência de tempestade, e a última experiência de tempestade, Jesus estava no barco. Quando a tempestade começou, eles acordaram Jesus dizendo: mestre, a tempestade está arrebentando com nós tudo. Aí Jesus levantou, limpou os olhos e falou assim: ô gente, vocês não têm fé não? Calmou o vento e tempestade, e acabou com a tempestade. Só que agora Jesus está mandando eles ir e Jesus não vai junto. Imagina a memória deles dizendo para eles o seguinte: olha, se a gente entrar no barco agora, Jesus não vai estar no barco, e a gente vai entrar no mar, e se tiver tempestade, Jesus não está junto. Então para pensar o seguinte, que a ordem, ela é intencional. Se fosse um pedido, ia ter negociação, mas não tem pedido, é uma ordem, e eles vão. E aí eles entram no mar, e aí quando eles estão na metade, a tempestade assola. Deixa eu te contar uma coisa: qual é o pior lugar para se estar? No início, no meio ou no fim? O princípio é o início, porque se você ver a tempestade, você sabe para onde volta. No final, se você vê a tempestade, você sabe para onde corre mais rápido. Agora no meio, você não vê mais nem de onde saiu e nem consegue enxergar onde está chegando. E essa é a pior coisa. E é aqui que muita gente comete as maiores atrocidades da vida. Quando a tempestade vem no meio da história, no meio do caminho, no meio do mar, não vê mais de onde saiu e não consegue enxergar aonde está chegando. E muita gente aqui desiste, pula do barco. A tempestade está forte, mas deixa eu te lembrar um detalhe: o Senhor ordenou chegar no outro. Isso não tem negociação, tem que chegar no outro lado.
Senhor, a tempestade é muito forte. Mas tem que ouvir a ordem. Não há negociação com tempestade, sem tempestade, mar limpo, mar tempestuoso. A ordem é: vá para o outro lado. Mas a tempestade não vai deixar. Ei, o que é mais forte do que a palavra? A tempestade é mais forte? O vento é mais forte? Não, mais poderoso é a palavra. E a palavra ordenou: vão para o outro lado. Deixa eu te lembrar, quem é esse que até o mar, o vento obedece? A ordem não está só sobre os meninos, a ordem está sobre o mar, a ordem está sobre a tempestade, a ordem está sobre o vento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a ordem é ir para o outro lado, não pula do barco, continua dentro do barco, porque o barco que te ajuda a suportar a tempestade te ajudará a chegar no outro lado. Mas a ordem foi dada, então cumpra. A gente tem que parar de desistir no meio do caminho. Puxa vida, quantas coisas que estavam próximas de acontecer e não aconteceram, porque em vez de tirar água do barco, a gente pulou do barco. Porque ao invés de gritar por socorro, a gente pulou do barco. Porque ao invés de a gente clamar o nome de Jesus, a gente pulou do barco. Porque tem gente que pensa que pular do barco é a melhor coisa. A única coisa que ela não entende é que quando ela pulou do barco, a única coisa que tinha de segurança física e tangível, a onda levou, e ela ficou à deriva. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Nós temos certezas maiores e temos as pequenas certezas da nossa vida, ok? A gente é ser humano. A gente tem as pequenas certezas. A gente tem os pequenos pilares de confiança que a gente estabelece sobre a família, que a gente estabelece sobre a nossa casa. A gente tem. Mas a nossa suficiente, poderosa e total confiança tem que ser nele, em Jesus. Agora, o maior problema nosso é justamente o meio. Quando a gente se encontra no meio da tempestade, que a gente não consegue ver de onde saiu, aonde vai chegar, a tempestade está forte, a nossa fé, ela esmaece, tudo está indo embora. Quando de repente se vê alguém andando por cima das águas, caminhando por cima das águas, sobre aquilo que ele domina, não há nada que ele não tenha o controle. Se ele ordenou, ao invés de olhar o cenário, lembre da palavra que enviou você para o meio da circunstância que você está vivendo. Se essa for a memória, você nem vai dizer: é um fantasma. Não, você já sabe. É Jesus que está vindo por sobre as águas. A Bíblia vai dizer que Jesus está andando sobre as águas, e eles gritam dizendo: é um fantasma. Você está vendo que na hora da dificuldade, até quem a gente devia enxergar, a gente não entende? Na hora da dificuldade, até aquilo que é maravilhoso, extraordinário, a gente deixa sufocar pelo medo. Está na hora de a gente escolher as informações que dominam o nosso coração. E a informação perfeita aqui para essa cena é: atravessem para o outro lado. That's it. Jesus vem andando sobre as águas e diz: é um fantasma. Jesus diz: não, sou eu, fica tranquilo. Aí Pedro olha para Jesus: se é você que está aí mesmo, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Tem gente que na tempestade morre, tem gente que na tempestade pula do barco, tem gente que na tempestade desespera, tem gente que na tempestade vive as melhores experiências da sua vida. Imagina, Pedro olhou Jesus, Jesus olhou para ele e disse: vem, filho. A gente só pode andar sobre a tempestade que Jesus anda. A gente só pode fazer aquilo que a palavra ordena. Só que nunca podemos esquecer que o maior limitador de a gente viver a vontade de Deus é o nosso medo, é a nossa falta de fé. Se Deus colocou você em uma circunstância, se a palavra dele te apontou para o caminho que você está vivendo agora, por mais que pareça tudo difícil, por mais que pareça tenebroso, assustador, o vento é contrário, não esqueça que quem enviou para ir foi Jesus, e
e que a ordem dele é chegar no outro lado. Ele nunca vai voltar atrás na sua palavra, ele vela para cumprir a sua palavra. Ou seja, se você ficar dentro do barco, você vai chegar no outro lado. Se você sair do barco com ele, você anda por sobre as águas. Se você pular do barco antes dele chegar, a tempestade tira de você aquilo que a ordem de Deus estabeleceu sobre a sua história. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não suicida. Não faz isso. Não faz o que as circunstâncias estão gritando para você desistir. Não, acredite na voz do Senhor sobre você. Aí você vai dizer, mas pastor, eu não entrei numa circunstância que Deus me ordenou entrar. Eu entrei porque quis entrar. Então deixa eu te dizer, há uma esperança. Grite por Ele, porque não há uma tempestade que Ele não possa andar por cima.